E vamos lá, pessoal, novamente, né? Vamos aí fazer de novo um overview sobre o gráfico de setores, né? O gráfico pizza aí, certo? Então aqui temos um exemplo, né? Então agora a gente sabe como calcular, como construir um gráfico de setores, tranquilo. Aqui a gente está utilizando, né? Ele pode ser utilizado para vários, para todos os tipos de variáveis, né? A variável do tipo discreta, né? A variável do tipo contínua aí. Então aqui a gente está utilizando, né, uma variável do tipo discreta e o que? Por dados agrupados. Tranquilo? Show de bola, não? Então a gente descobriu, né, a gente aprendeu a calcular o que, né, para a gente achar a divisão, né, a proporção adequada, né, entre a minha distribuição dessa frequência. Então temos o que? Que vai ser a nossa frequência absoluta dividido pelo somatório da frequência absoluta, né, multiplicado aí por 360, certo? 360 equivale a 2π, que é uma volta inteira aí no nosso círculo. Então descobrimos que aqui do tipo 1, fazendo o cálculo, né, encontramos aí o 90 graus, certo? Então vamos aí tirar a dúvida aqui desse segundo tipo. Então vamos aqui, vamos pegar nossa querida calculadora. Então iremos ter o que? Que vai ser o que? A frequência, né, absoluta dividido pelo somatório, que é o n, né, o número de elementos observados, né, que é 60, né, dividido por 60, vezes quem? Certo? Vezes 360, certo? Vezes 360, então encontramos aí que vai ser equivalente a exatamente isso, a 60 graus. Então olha a curiosidade bem bacana, pessoal, se a gente... lembram que para a gente calcular a frequência relativa é a frequência absoluta, que é 15 dividido pelo número de observações, né, dividido por 60, que vai ser igual a 0,25, certo? Mas no caso aqui é 10, né, que é o do tipo 2, 10 dividido aí por 60, certo? Que deu 0,16666. Então podemos arredondar para 16,7, porque o último algarismo aqui, né, a gente vai deixar ele o que? Em somente o que? Né, em decimal, certo? Né, em décimo aí. Então tranquilo, então temos aqui 16, né, vírgula o que? 6 aqui é maior do que 5, então vai dar 16,7. Multiplicando isso por 100, pessoal, né, que é para achar a frequência relativa percentual, temos que vai ser, né, com o critério de arredondamento para, né, décimo aí, então temos 16,7. Então é justamente o que a gente, né, encontrou aqui. Show de bola, então vamos continuar. Então aqui, pessoal, o gráfico de setores abaixo representa o que? Rebanho bovino de 4 estados brasileiros, A, B, C, D, certo? Se o estado possui que 1.200.000 cabeças, qual o total de cabeças destes estados? Então temos aqui que vai ser o que? A relação entre 360, que é a volta completa, né? Vai ser menos quem? Menos 150 graus, certo? Menos quem? 90 graus. E isso tudo menos quem? 80 graus. Certo? Então isso vai me resultar o quê? Então C vai ser igual a essa expressão, que 360 vai dar C igual a 40. Show de bola, então encontramos o C, né? Então a região C lá equivale a 40 graus. Certo? Então lembrando que uma circunferência possui 360 graus. Então agora podemos fazer o que? Se encontramos o C, certo? Então C equivale a 40 graus, só que 40 graus, certo? Vai ser o que? A gente achar, né, qual é o tamanho, né, do total de cabeças desses 4 estados aí. Então o que a gente vai ter que fazer? Então vai ser 1,2 vezes 10 elevado a sexta, porque 1,2 vezes 10 elevado a sexta. Mandamos uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seu André, 6 casinhas à esquerda, então a mesma coisa, né, transformando aí notação científica, né, vai ser 1,2 vezes 10, né, elevado a sexta. Vezes quem? Exatamente isso, vezes 360 graus, dividido por quem?
por 40 que encontramos, certo? E que isso vai ser igual a N. Não é isso? Não é a expressão, não é isso? Não é C, o C a gente encontrou que é 40, certo? Então, 1.200.000, né, é igual ao quê? A 40 graus, beleza? Então, show de bola. E vai ser o que? Vezes 360, porque é a circunferência, dividido pelo número, né, por N aí, que é o número total de elementos, né? Quantas cabeças vai possuir aí. Show de bola, então beleza. Agora a gente tem o que? A gente faz a multiplicação, né, pelos cruzados, né, o N vai passar para cá, podemos passar o 40 para cá, então vai ser 1.200.000, né, 1,2 vezes 10 a sexta, vezes 360, dividido por 40, igual a N. Então N vai ser igual a 1,08 vezes 10 elevado à sétima aí. Então, aqui está perguntando se o estado possui, não, se o estado C possui 1,2 vezes 10 a sexta cabeça, qual é o total de cabeça desses 4 estados aí? Então, o total de cabeça vai ser de 1,8, né, 1,08 vezes 10 elevado à sétima aí. Tranquilo? Então, aqui tem alguns exercícios para vocês poderem fazer relacionado a esse gráfico de setores. Show de bola, então agora iremos ver aí o que são gráficos, né, polígonos de frequência. O polígono é o que é uma figura plana, né, totalmente fechada, certo? Fechada aí por um segmento, né, de reta. Certinho? Então vamos lá, o que seria esse polígono de frequência? Um polígono de frequência, né, de linha, também chamado, né, no caso, as frequências são localizadas sobre retas perpendiculares, certo? Levantada nos pontos médios da classe. Olha para vocês verem que interessante. Então esse polígono é construído, né, esse gráfico de linha aqui, ó. Então ele é construído aí, são feitos levantamentos através dos pontos médios da classe, né, o nosso XY. E obtém-se ligando estes pontos no histograma, ou diretamente sem o auxílio, certo? Então, ou a gente utiliza usando o histograma, né, ou a gente, né, traça ele diretamente sem o seu auxílio aí. Então obtém-se o quê? O traço se reunindo nos pontos centrais, né, das bases superiores, né, dos retângulos de um histograma. Então aqui a gente tem um exemplo, né, agora aqui de um gráfico de ogiva, certo? Então um gráfico de ogiva aqui em relação ao que? A frequência, né, o intervalo em tempos e minutos. Então o que seria esse gráfico de ogiva, pessoal? É o conceito e análogo ao do polígono de frequência. Né, ele é exatamente igual ao polígono de frequência, só que a diferença dele é o quê? Que se utilizam as frequências acumuladas. Então vocês estão observando que cada tipo de gráfico que a gente for trabalhando ele trabalha com dados diferentes. Aqui o ogiva já trabalha o quê? Com frequências acumuladas. Então para a gente construir isso aí, né, pela construção das ogivas, registramos o que? No eixo X, os limites inferiores, ó, que beleza, não? Da distribuição, e no eixo Y, as respectivas frequências acumuladas simples ou relativas aí. Então um exemplo aqui, pessoal, ó, resolvido de um polígono de frequência, temos o que, ó? Extraídas 50 fichas. Se foram extraídas 50 fichas, então a gente tem um número de observações, então N igual a 50. Certo? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 10. Então 10, né, vezes 5 vai dar 50 aí. Então o número de observações. Então, ao acaso, né, dentre as fichas dos operários de uma fábrica fictícia, né, obteve-se a seguinte relação de salário mensal em reais, certo? Então, salário mensal de 50 operários, dados em reais aí. Então, aqui a gente tem os dados coletados,
certo? Então, para facilitar nossa querida vida, né, nós, né, deixamos ela aqui de forma em rol aí. Então, beleza. Então, a letra A, ela pede o seguinte: construa a tabela de frequência começando com o menor valor, certo? Letra B, calcule as frequências acumuladas, relativas e percentuais. Depois trace o histograma e o polígono de frequência percentual aí. Construa a tabela de frequência. Como a gente vai construir essa tabela de frequência? Então, voltando lá, né, no princípio, por ser um dado com os números muito distantes uns dos outros, né, vamos construir uma tabela de frequência pelos dados aí com a variável contínua, certo? Então, através da variável contínua, a gente vai utilizar a formulinha ali de Starks, né, de Sturges, beleza? Que a fórmula de Sturges vai ser o quê? Né? K, né, aproximadamente 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Então, n vai ser igual a 50. Então, antes disso, né, a gente tem que obter informações, né, que a nossa amostra, né, essa amostragem nossa está nos dando aí. Então, como que a gente acha a amplitude total dessa amostra? É o limite superior menos o limite inferior. Então, a amplitude total vai ser o que? O maior valor, né? Menos quem? O menor valor que encontrado. Se você deixar em rol, vai ficar muito mais fácil a interpretação aí, certo? Então vai ser 520 menos 320, que vai ser igual a 240, né? Usando aí fórmula de Starks, né? Temos que, para fórmula de Starks, né, a gente utiliza o que, pessoal? Para achar o que? Né? O número de classes. Então, extremamente importante para a gente construir aí uma tabela de frequência do tipo contínuo, né, utilizar a fórmula de Sturges aí, certo? Então, vai ser o que? 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de quem? De n. N é o número de elementos, que vai ser igual a 50. Então, isso vai totalizar 6,61. Então, a gente aproxima, né, para a gente ter uns dados bem mais, né, convenientes aí. E como a gente encontra a amplitude da classe? Lembrando que a amplitude da classe é uma coisa e a amplitude total da minha amostra é outra. A amplitude da minha classe é dada aí para a amplitude total dividida aí pelo número de classes, que vai ser 240 dividido por 6. Exatamente isso. Temos o que vai ser igual a 40. Então temos que o intervalo de classe vai ser de 40, certo? Então beleza. Então vai ser o que? O meu limite inferior, que vai ser o que? 320, certo? Mais 40, 360, 360 a 400. Lembrando o que, né? Que aqui a gente tem que, vamos pegar, montando aqui uma reta real, né? Uma anotação. Então A, certo, está incluso e B não está incluso. Então isso temos que vai ser x pertence aos reais, né? Tal que o que, né? Tal que x tem que ser o que, né? Maior, né? Maior igual a quem? A 320. Por que maior igual a 320? Porque o 320 ele é incluso, certo? Então a gente tem um intervalo fechado aí e tem que ser o que? Menor do que 360. Por que não menor ou igual? Porque 360 não é incluso aí. Então é basicamente isso, é só vocês terminarem. Então aqui tem toda a resolução para vocês, certo? Também vocês podem construir o gráfico de ogiva aí. Show de bola, então vou ficar por aqui, a gente volta na próxima aula aí, né, falando sobre o nosso gráfico de barras, certo? Então um grande abraço a todos.